Raul. Raul. Manda beijo pro vô. Raul. Manda beijo pro vô. Como tá grande. Como ele Boa tá noite. grande. Oi, boa noite. Boa noite. Luiz. Boa noite. Boa noite, Inês. Sai daí. Sai daí. Gaia. Sai daí. Boa noite, Cris. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tá bom. A Maria Eduarda, toda cheia de cachecol. A Beth tá com frio aí, onde que ela tá? Tá no Polo Norte. É que aqui é piso frio, é gelado demais, menina. Gela o cérebro. Gela as orelhas, tudo gelado aqui. Senhor Jesus. Gaia. Gaia. Fica aqui. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Cris. Olá, Edu, olá a todos. Boa noite. Boa noite, Luiz. Tudo bom? Oi, Cris. Você trouxe a filha hoje, Fanny? Oi, mãe. Oi. Que bonitinhas. Assim a gente vai se ver, né? Que endereço. Tá com o livro na mão, hein? Nossa. Tô assim. Tá com o livro na mão, hein? A Cris aí, ó. Isso aí. Eu ganhei esse livro, Opa! viu? Opa! Comecei a ler e eu falei, eu quero estar nessa aula. Ótimo, ótimo. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Bom, teoricamente a única pessoa que está faltando, que eu lembre, é a Sula, né? Eu não sei se ela deixou o recado em algum recado. Nailda. A Nailda também, né? A Shirley. A Sheila também. Bom, então vamos esperar então mais 2 minutinhos. Espera mais 2 minutinhos, vai. A Eduarda. Quem tem? Ela tá aí, ó. Ah, tá aí? É que aqui não aparece todo mundo na minha tela. E o Daniel? Também tá aí? Tá aí, ó. Tá lá em cima. A Sheila chegou. Daí é com o Raul, então os dois aí aprendendo. Aí o Raul, já logo cedo. Beleza. Boa noite, Shirley. Fazendo a evangelização já top, né? Com André Luiz. Evangelizando a criança com André Luiz. Aqui. Tudo bem, Shirley? Tudo ótimo. Então tá bom. Esperar mais. Quem caiu? Daniel. Esperar mais um minutinho.
Só faltaria a Nailda e a Sula. Estamos em 15 hoje, tá ótimo. Tá gravando? Tá. Deixa eu falar uma coisa rapidinho. Eu preciso da permissão de vocês, porque desde a semana passada nós estamos gravando a aula e a intenção é gerar uma conta, criar uma conta no YouTube para o Centro Espírita Semeadores da Luz e colocar os capítulos. A gente não ficaram muito boas as primeiras gravações do nosso lar, então por isso que a gente acabou não colocando, tá? Mas desde o início agora, nós vamos estar, né, colocando as gravações. Eu acho que quanto mais pessoas a gente possa estar levando a mensagem da obra do André Luiz, melhor vai ser pro planeta, né? Diríamos assim, um pouco mais, ampliando mais os conhecimentos e talvez trazendo outras pessoas que queiram, né, fazer parte do nosso estudo também. Então, eu peço a permissão de vocês. Estão todos de acordo? Estão? Acordo. Sim. Sim. Cadê a Beth? Beth? Eu não vi você ter o dedinho, ou sim, pelo menos, alguma coisa. Você vai gravar, inclusive, os comentários da gente, que tem Tudo. alguns palavrões na primeira aula? Na primeira aula é assim, a Carol, ela né, que estava lá no nosso curso, Sim. ela se predispôs a cortar os palavrões que você falou, viu, Beth? Então, mas pode cortar tudo, inclusive os comentários. Não. Você vai colocar a parte que você fala, lê o livro, mas você vai colocar a parte que a gente comenta, porque eu acho que inibe um pouco a gente. Imagina, por que vai inibir? Eu vou ficar calada. Tá ótimo, não tem problema. Para nós é muito bom isso daí. Mentira. Beth, por que vai ficar calado? Não entendi isso daí. Porque a gente é espontânea, vai comentando alguma coisa. Mas é isso que vai deixar as pessoas mais abertas para participar. Muitas vezes tem aqueles encontros que o pessoal intimida porque fala, putz, não sei nada. Não sei nada, não vou participar desse grupo. Mas a partir do momento que todo mundo fica bem aberto, se abre e fala o que pensa, o que está sentindo, o que percebeu, os outros também vão entrar dessa maneira, entendeu? Eu acho que é isso que vale. É isso que dá valor mesmo ao grupo. A espontaneidade, entendeu? Senão a gente fica fechando, colocando isso dentro de uma caixinha de que, poxa, eu não sei nada, não vou participar mais. Não entendi, não vou participar mais. Sabe? Não, muito pelo contrário, Beth. É muito pelo contrário. É para todo mundo perceber que estamos abertos para, né, para comentários, para críticas, inclusive, se for o caso, né? A intenção é crescer juntos. É só fingir que não está sendo gravada e você vai se sentir Você não me conhece. Você não me conhece. Negativo, mas tá bom, pode gravar. Não quero criar polêmica, não, pelo amor de Deus. Bora. Então tá bom. Obrigado, Beth. Ok. Então, se vocês me permitem, eu vou fazer a abertura hoje. Eu vou pedir que todos fechem seus olhos. E que façamos 3 longas respirações, enchendo o peito, e ar, soltando. Acalmando os pensamentos, abaixando aquela adrenalina, né, que a gente traz quando chegamos da rua, muitas vezes naquela correria para chegar no horário, para dar início das aulas, dos encontros. Essa mesma
adrenalina, né, que não é por mal, mas de uma maneira ou de outra a gente acaba se envolvendo, ficando mais desconectados com aquilo que vai acontecer a partir de agora, que é o estudo do primeiro capítulo do livro Os Mensageiros. Vamos agradecer também a todos aqueles mentores que se façam presentes nas nossas casas, aqueles companheiros que muitas vezes levam discípulos, né? Pupilos, espíritos que precisam de ouvir as nossas palavras. E assim vamos nos conectando num só pensamento, que é a gratidão pela oportunidade de estarmos aprendendo juntos. E assim, para dar início, vamos fazer a oração ao Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dais hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Ok. Então, bom, a semana passada nós entramos com o prefácio, né? Mas hoje, essa questão do primeiro capítulo, que é a renovação, assim, a gente acabou trazendo, terminar, a Sula chegou. Boa noite, Sula, estamos dando início agora, tá? Acabamos de fazer a abertura, vamos dar início ao primeiro capítulo. Boa noite. Eu vou ficar com a câmera fechada porque eu estou no volante, tá bom? Ok. Então, vamos entrar, por fim, ao capítulo número 1. E neste livro, nós vamos perceber que ele vai dar continuidade à história de André Luiz. Só que agora nós vamos encontrar um André Luiz que já se tornou cidadão do nosso lar. Um André Luiz que já se desvencilhou daquela visão grosseira da vida, né? Um André Luiz que já se libertou dos ciúmes doentio que ele tinha pela família, daquela possessividade animalesca que ele tinha também, aquela casa é minha, onde estão meus quadros, né? Vamos lembrando disso. Só que agora nós vamos encontrar um André Luiz que está buscando a espiritualidade. Essa espiritualidade superior, né? Uma renovação moral. Ele aqui, neste livro, ele é uma outra pessoa. Não é mais aquele André Luiz que foi recolhido do umbral. E quando a gente pega essa ideia do livro, do início deste capítulo, já nos ensina muita coisa, sabe? Porque muitas vezes, quando nós tiramos uma fotografia, né, em grupo, com aquelas pessoas, tal, e guardamos essa fotografia na nossa gaveta, durante 10, 20, 30 anos, achamos que o tempo passou, que as pessoas pararam no tempo, que elas não evoluíram, e que, de uma maneira ou de outra, ficam igual àquela fotografia que temos na nossa gaveta. Mas não é bem assim, não. Aquele André Luiz que estava no umbral, ele não existe mais.
ele se modificou, ele se superou. E com isto, a mensagem é que todos nós podemos nos renovar, nos tornarmos alguém novo. E para isto, eu vou lembrar de uma frase do Emmanuel, que falou com Chico, que diz tudo isso. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar e fazer um novo fim. Então, renovação. Esse é o maior poder de um espírito. Ele pode recomeçar, refazer, recompor, reparar, reconstruir, reajustar. A renovação vai nos inspirar novos pensamentos, novos sentimentos e uma nova conduta. Vamos pensar nisso. E agora sim. Desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres, elevado entendimento felicitou-me o espírito. Então, ele já percebe que estava preso às atividades dos encarnados. E quais eram esses laços, né, inferiores, que ele percebeu que tinha se desligado? A possessividade, ciúmes, o apego. Lembra naquele momento que ele visitou a casa dele, foi, né, até a esposa e viu que ele estava com outro homem na cama, adoentado, tudo bem, né? Mas quando ele percebeu que ajudou na cura daquele homem, ele percebeu que tinha se desvencilhado de todos aqueles sentimentos. E talvez algo que fique por trás disto, dessa cena, né, que nós vimos no último capítulo do Nosso Lar, é que a sua perspectiva, aquilo que o espírito cria na cabeça dele, determina seu estado de espírito. É aquilo que você cria, imagina, dá valor, movimenta na tua mente, determina o teu estado de espírito. Então ele percebeu que mudou o estado de espírito dele. A perspectiva, a expectativa e tudo mais que ele tinha criado anteriormente tinha se dissolvido. E com isto ele ajudou aquele homem, tratou ele como irmão, assim como tratou a esposa como irmã. Então mudou o espírito. Mudou totalmente o André Luiz. Semelhante libertação, contudo, não se fizera espontânea. Ou seja, ele sofreu, né? Ele sofreu muito naquele momento que ele estava lá. Primeiro ele sofreu praticamente o livro todo, até o último capítulo, porque ele queria voltar à terra, né, à casa dele, para ver como que estavam, para ver como estavam se virando sem ele, né? Ou seja, aquela questão, estou fazendo falta, aquela questão de possessividade. Quando ele viu a mulher, quando ele viu que não estavam os móveis mais, né? Então aquele sentimento de apego gera uma prisão, e ele estava aprisionado. Só que ele foi trabalhando aquele espírito. Vamos lembrar que sempre houve um cuidado com todos os irmãos dele, com a Narcissa, com o Clarencio, com a mãe dele, com Lícias, com a Dona Paula. Todos eles, de uma maneira ou de outra, estavam preparando ele para o último capítulo, que era para visitar a casa dele.
Então, ele foi muito bem cuidado, lapidado espiritualmente, para ele chegar a esse momento. Então, ele percebeu que ele tinha se desligado dos laços inferiores, que me prendiam, como ele disse aqui no início, nas atividades terrestres. Semelhante libertação, vou voltar ao início, semelhante libertação, contudo, não se fizera espontânea. Sabia, no fundo, quanto me custara abandonar a paisagem doméstica, suportar a incompreensão da esposa e a divergência dos filhos amados. Então, a incompreensão da esposa e a divergência dos filhos amados, vamos lembrar que a esposa não queria que as filhas falassem o nome dele dentro da casa por causa do homem que estava lá tomando lugar no leito, né? Inclusive estava doente. Ela não queria que as filhas falassem do pai entre elas, né? Então, as divergências dos filhos amados. E como que custou para ele abandonar tudo isso, deixar para trás esse sentimento que foi gerado quando ele ouvia, quando ele fez a visita, né? No último capítulo. Então, tudo isso, ele percebeu a grandeza, né? A evolução que ele teve, porque não estava mais sendo influenciado em pensamentos e em sentimentos. Sentimentos, né, que eu digo, inferiores, pensamentos inferiores. Não, muito pelo contrário, eu estava sentindo esse envolvimento da energia, da sabedoria que ele tinha adquirido enquanto estava trabalhando no solar, né, na Câmara de Retificação. Guardava a certeza de que os amigos espirituais abnegados e poderosos me haviam auxiliado a alma pobre e imperfeita na grande transição. Olha só, ele fala assim, guardava a certeza de que amigos espirituais abnegados e poderosos. Quem são os amigos? Como o espírito, qual é a sensação, qual é a determinação de um espírito ser poderoso? É aquele que chega a um amor sublime e a uma sabedoria. Esse que é o espírito poderoso, aquele que tem o amor, aquele amor sublime, e tem a sabedoria. Então ele sabia que os espíritos amigos, todos eles que participaram na evolução dele, eles foram muito generosos também, né? Para que ele pudesse desenvolver, chegar ao ponto que chegou hoje, que está se sentindo hoje. Antes, a inquietude relativa à companheira torturava-me incessantemente o coração. Então, antes, a inquietude relativa à companheira, né, ou seja, a esposa dele. Então, aqui ele faz, né, mais uma vez, ele faz a referência ao sentimento de apego, de possessividade. Porque ele ficava com o coração amargurado, porque ele não conseguia trabalhar esses sentimentos. Né? Entrava em conflito com ele mesmo. Então, ele está descrevendo, de uma maneira mais amorosa, né? Porque ele está percebendo a mudança que houve com ele, está descrevendo tudo isso que sentiu, que hoje não faz mais parte dele. Alguns sentimentos que no nosso lar ainda ele tinha, né? Como ele faz agora. Mas agora, vendo-a profundamente identificada com o segundo marido, não via recurso outro que procurar diferentes motivos de interesse. Olha que beleza. Olha que sentimento mudado dele. E foi assim que, eminentemente surpreendido, observei minha própria transformação no curso dos acontecimentos. Então ele se percebeu, essa transformação dele. Como que, né? Nossa, agora estou conseguindo ver de uma outra maneira. De uma maneira de um espírito elevado, vendo aquelas pessoas não como
como marido, não como esposa, não como marido, né, da esposa que, né, desposou ele. Não, ele está vendo como irmão. Ele está aí para ser um servidor com eles, né? Experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Ele estava se descobrindo. Olha quem eu sou, olha como me transformei. Dantes vivia a feição do caramujo, segregado na concha, impermeável aos grandiosos espetáculos da natureza, rastejando no lodo. Agora, entretanto, convencia-me de que a dor agira em minha construção mental. Então, vamos lá. Foi a dor que ampliou os horizontes do André Luiz. Foi a dor que quebrou aquela concha, né, que ele fala, segregado na concha, né? Foi a dor que quebrou a concha. E tem vezes que nós construímos, é como se a gente construísse um aquário, né? Uma redoma mental. E aí a gente vive em um mundo paralelo, um mundo de ilusão. E aí vem a dor para que possamos quebrar essa concha e assim poder perceber o infinito da vida. Quando ele fala aqui, né, no texto, vivia a feição de um caramujo segregado na concha, impermeável aos grandiosos espetáculos da natureza. Ele estava tão preso aos sentimentos dele que ele não conseguia perceber talvez uma noite estrelada, um sol radiante, umas nuvens, né? Talvez não conseguia perceber a beleza mais clara da natureza que Deus estava aí colocando nele na frente. Então veio a dor, quebrou essa cáscara e ele conseguiu se conectar com tudo isso. Perceber os pequenos detalhes. E normalmente a gente não percebe os pequenos detalhes, né? A gente precisa sempre de algo assim muito amplo, muito grande para dizer, nossa, aconteceu alguma coisa, né? A maneira do alvião pesado, cujos golpes eu não entendera de pronto. O alvião quebrara a concha de antigas viciações dos sentimentos. Talvez a gente se pergunte, né? Mas será que sempre assim vai ser tão difícil? Pois bem, vai depender da concha que nós vamos criar para nós mesmos. Quanto mais robusta, mais grossa seja essa concha que criamos, com os nossos sentimentos de apego, de posse, aqueles caminhos que a gente escolhe não são caminhos muito bons, né? Essas escolhas que a gente vem fazendo todo dia. Vai depender disso. Porque a dor que nós vamos sentir, ela é proporcional à concha criada. Se dói muito, é porque nós criamos uma concha grossa. Se dói pouco, tá fácil. Né? Libertara-me, expusera-me no organismo espiritual ao sol da bondade infinita.
E comecei a ver mais alto, alcançando longa distância. Então, quando ele quebra, né, tira essa concha dele, quebrou essa concha, ele se conecta com tudo que tem de bom. Com o organismo espiritual, ao sol da bondade infinita. Então, ele se conecta com tudo. Não tem mais barreiras. E que nós mesmos criamos, né? Essas barreiras. Ele percebeu isso, que ele mesmo tinha criado tudo isso. E assim a gente começa a ver mais alto, alcançando longas distâncias, né? Pela primeira vez, cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre, não mais como senhor do círculo doméstico, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida lhe designou. Então, aqui, né, se a gente for comparar da primeira vez que ele visitou, né, houve uma grande mudança. Porque agora ele está como servidor, como operário, que ama o trabalho, que a oficina da vida lhe designou. Então ele está por prazer lá. Assim como ele estava com prazer lá na Câmara de Ressignificação, quando ele falava, né, que sentia falta, inclusive, de estar lá. Não mais procurei na esposa do mundo a companheira que não pudera compreender-me, e sim a irmã a que deveria auxiliar. Quanto estivesse em minhas forças, abstive-me de encarar o segundo marido como intruso que modificara meus propósitos, para ver apenas o irmão que necessitava o concurso de minhas experiências. Então, quanta transformação, essa tal de transformação interior que nós estamos falando, eu sempre falo, né, o espiritual, essa transformação interior, está aqui, ó. Ele está mostrando o quanto que ele se transformou. Está percebendo, né, na verdade, quanto ele se transformou. Não voltei a considerar os filhos propriedade minha, e sim companheiros muito caros, aos quais me competia entender os benefícios do conhecimento novo, amparando-os espiritualmente na medida de minhas possibilidades. Então, aqui nós temos né, uma outra chamada, talvez, né, que muitas pessoas, muitos pais, né, criam os filhos como se são meus, né, com aquele pensamento, eles são meus. Tem pessoas que até escolhem, né? Marido, esposa, não, esse daqui não presta para você, isso aí não serve. Quem somos nós para falar isso, né? Você precisa arrumar alguém melhor, né? Então, ele percebeu que os filhos também não são propriedades dele, e sim irmãos, que ele vai se dedicar com todo aquilo que ele pode, mas lembrando que, ou respeitando, né, que eles estão para evoluir. Eles só foram, nós pais, fomos escolhidos espiritualmente, né, para dar a luz, para dar uma formação, mas o caminho evolutivo, como espírito, não somos nós que vamos dar, é a própria vida, são as escolhas que eles vão fazer. Então, aqui é talvez algo que a gente precisa dar mais atenção, né? Porque muitas vezes a gente tem esse pensamento, são meus filhos, né? E não é bem assim, são filhos de Deus.
Compel... Um minutinho só, por favor. Compelidos a destruir meus castelos de exclusivismo injusto, senti que outro amor se instalava em minha alma. Qual é o outro amor que está se instalando na alma do André Luiz? É o amor universal. É aquele amor que não espera reconhecimento. Aquele amor que não espera nada. É o amor incondicional. Órfãos de afetos terrenos e conformado com os desígnios superiores que me haviam traçado diverso rumo ao destino, comecei a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal. Então, quando ele fala órfão de afetos terrenos e conformado com os destinos superiores, é porque ele percebe que já não faz mais parte dessa vida terrena que ele tinha. Ele ficou órfão dos afetos. Os filhos não podiam falar dele na casa dele. A esposa, né, estava com outra pessoa. Aquele filho, né, meio problemático também que ele tinha, sabe? Ele se viu órfão, mas sem dor. Neste momento ele não estava sentindo dor, ele entendia tudo o que estava acontecendo. Ele entendeu tudo o que estava acontecendo. Porque ele começou a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal. E foi muito maior isso daí do que os afetos, a perda dos afetos que ele teve. É muito maior. Somente agora percebia quais distanciado vivera das leis sublimes que regem a evolução das criaturas. Então é só agora, percebendo que as leis divinas regem na nossa evolução. No Espiritismo, as leis de Deus também são chamadas leis naturais, né? E quais são essas leis? É a lei da adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução, da conservação, a lei da destruição, lei da sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade e lei da justiça, amor e caridade. Só que essa lei de liberdade, ela reconhece o nosso livre-arbítrio. E quando a gente tem esse livre-arbítrio, também vem o quê? A responsabilidade pelas nossas escolhas. Então, a nossa parte evolutiva, principalmente, está gerada ou está envolvida pelo nosso livre-arbítrio. As nossas escolhas têm responsabilidades. Podemos escolher qualquer caminho, mas elas têm responsabilidade, têm resultados. Toda ação ou não ação tem resultados. Então, só agora que ele percebeu o quanto distante ele estava dessas leis sublimes. Porque quando ele envolveu tudo isto, ele aceitou ou ele entendeu essas 10 leis, ele se libertou. Ele se libertou. A natureza recebia-me com transportes de amor.
Suas vozes agora eram muito mais altas que os dos meus interesses isolados. Quando damos valor, né, aos nossos interesses, acabamos ficando alienados da criação divina. Alimentamos só o nosso eu. E com isso a gente não enxerga mais nada do que está fora. Só que quando ele se abriu para tudo isto, para essas leis divinas, ele entendeu, compreendeu, praticou, né, porque ele praticou, a natureza o recebia com transportes de amor. Né? Conquistava pouco a pouco o júbilo de escutar os ensinamentos misteriosos no grande silêncio das coisas. Os elementos mais simples adquiriam a meus olhos extraordinária significação. A colônia espiritual, que me abrigara generosamente, revelava novas expressões de indefinível beleza. O rumo das asas de um pássaro, o rumor das asas de um pássaro, o sussurro do vento e a luz do sol pareciam dirigir-se à minha alma, enchendo-me de o pensamento de prodigiosa harmonia. A vida espiritual, inexprimível e bela, abria-me os portiços resplandecentes. Até então, vivera em nosso lar como hóspede enfermo de um palácio brilhante. Tão extremamente preocupado comigo mesmo, que me tornara incapaz de anotar deslumbramentos e maravilhas. Então, aqui ele está descrevendo dos maiores problemas que nós, como encarnados, temos. Porque a gente fica tão obcecado, tão fechado com os nossos interesses, com as nossas preocupações, até a gente adoece muitas vezes, e nós nos transformamos em doentes. Em doentes que ficam passeando, como ele diz aí, pelo palácio brilhante, mas sem enxergar nada ao redor. Muitas vezes nós estamos no meio de uma conversa e estamos tão conectados com nossos problemas que a gente não dá atenção ao que está sendo falado. É isso que ele está falando. A gente fica tão conectado com o nosso eu, que naquele momento de talvez estar dando atenção à conversa, atenção a alguém que está pedindo alguma coisa, ou conversando com uma dor dele, a gente está, de repente, falando, nossa, de novo falando a mesma coisa. Sabe, né? Por exemplo, né? De novo falando a mesma coisa. Poxa vida. A gente não se conecta, sabe? Aí se desliga e ficamos ligados com os nossos problemas, com as nossas, né, necessidades que não são espirituais. E aí, né, como ele fala aqui, né, ele fala nesse palácio brilhante, ele está lá como enfermo, hóspede, enfermo, mas ele não via nada. Enquanto estava no início do nosso lar, ele não via beleza nenhuma lá. Que se vocês lembrarem, é tudo eu. Não, mas eu preciso disso, eu preciso ver minha família, eu preciso disso, eu estou aqui, não sei porquê, eu sou médico, eu posso estar fazendo isso, fazendo... Ah, tudo isso. Né? A conversação espiritualizante tornara-se-me indispensável. Então, quando a gente se cura, como ele se curou de tudo isso, se cura da enfermidade da alma, do sentimento, dos pensamentos,
a gente começa a sentir falta de conversas espiritualizadas, de conversas edificantes. Então, a conversação, como ele fala, a conversação espiritualizante tornara-se indispensável. Eu preciso disso. É isso que alimenta a minha alma. Esse tipo de conversas que me traz a paz, que me faz enxergar tudo aquilo que está em volta de mim. Me faz enxergar algo que eu não enxergava anteriormente. Aprecia-me antigamente, olha o que ele está falando aqui, aprazia-me, na verdade, né? Antigamente, torturar a própria alma com as reminiscências da terra. Então, quando ele estava ainda no início da trajetória evolutiva dele, lá no nosso lar, ele sentia prazer em se torturar com aquelas lembranças, né, da vida corpórea que ele teve. E aqui qual é o recado que o André Luiz está nos deixando, né? Cuidado com as memórias, com aquilo que nos lembramos, porque podemos criar um vício, né? Podemos criar um vício com esse prazer tóxico. E o vitimismo pode ser um dos vícios tóxicos que criamos para nós. Aquela pessoa que se faz de vítima, ela tem um ganho. Qual é o ganho? É de chamar a atenção para as outras pessoas que estão em volta dele. Então, cuidado com os pensamentos que alimentamos. Que não se tornem pensamentos tóxicos. Porque, como ele falou, ele tinha prazer de torturar a própria alma com esse tipo de pensamento. Estimava-me as narrativas dramáticas de certos companheiros de luta, lembrando o meu caso pessoal e embriagando-me nas perspectivas de me agarrar novamente à parentela do mundo, valendo-me de laços inferiores. Mas agora, perdera totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna. As próprias descrições dos enfermos nas câmaras de retificação figuravam-se-me desprovidas de maior interesse. Não mais desejava informar-me da precedência dos infelizes, não indagava de suas aventuras nas zonas mais baixas, buscava irmãos necessitados. Desejava saber em que lhes poderia ser útil. Então, se a gente for lembrar, lá atrás, quando começou, né, também o nosso lar, uma das coisas que a dona Laura falou para o André Luiz, para ele segurar essa curiosidade, né? Que ele gostava de perguntar de tudo, e aí ele começava a conversar com os recém-chegados no nosso lar, para saber o que tinha acontecido, por que estava sentindo isto e tal, e com isto alterava todo aquele ambiente, aquele momento, não só dele, como também daquele que tinha acabado de chegar no nosso lar para ser tratado. Então, isso daí para ele não fazia mais parte. Ele buscava irmãos necessitados, desejava saber em que lhes poderia ser útil. Olha como mudou, né? Como ele percebe, na verdade. Ele está descrevendo toda a mudança que ele está percebendo nele, com todos os acontecimentos que ele está relatando. Identificando essa profunda transformação, falou-me Narcisa certo dia. André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental. Em tais períodos,
extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Lembre-se da meditação no Evangelho de Jesus. Sei que você experimenta intraduzível alegria ao contato da harmonia universal. Após o abandono de suas criações caprichosas, mas reconheço que, ao lado das rosas do júbilo, defrontando os novos caminhos que se descerram para a sua esperança, há espinhos de tédio nas margens das velhas estradas inferiores que você vai deixando para trás. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo, que a encheram por séculos consecutivos. Então agora a taça dele está vazia de todos aqueles sentimentos que ele já descreveu. Possessão, egoísmo, ego, tudo aquilo lá. Agora está essa taça iluminada de raios do divino. Essa é a descrição da Narcisa, né? Para ele. Que ela também percebe a mudança dele. Não poderia eu mesmo formular tão exata definição do meu estado espiritual. Narcisa tinha razão. Suprema alegria inundava meu espírito, ao lado de incomensurável sensação de tédio. Quanto às situações da natureza inferior, sentia-me liberto de pesados grilhões, porém, não mais possuía o lar, a esposa e os filhos amados. E é engraçado, porque muitas vezes é necessário que o espírito, nós mesmos, ficar um pouco só, sabe? Para construir um novo caminho. Muitas vezes é necessário a solidão para poder organizar as nossas ideias novamente. Para a gente poder se reinventar, reconstruir a si mesmo. Muitas vezes ficamos convivendo de uma maneira, sabe, viciosa, fazendo aquelas conexões, né, que não nos levam a nada. Elas não são nem um pouco produtivas. Diríamos também que é de baixo teor espiritual. E muitas vezes a própria espiritualidade superior, ela nos leva a experimentar a mais profunda solidão para que a pessoa se reencontre, para que ela se reconstrua. Então vamos, talvez, aproveitar muitas vezes momentos de solidão para a gente se reconstruir, colocar, né? Falar eu com eu mesmo e ainda com aqueles espíritos benfeitores que sempre nos acompanham, sempre estão do nosso lado. Podendo estar atentos àquilo que muitas vezes nós precisamos e porque estamos totalmente desconectados, a gente não ouve. Então, talvez esses momentos de solidão façam todo um entendimento, nos tragam um entendimento maior. Aproveitar isso daí, assim como ele aproveitou. Falta 2 minutos, ou me parece? Deixa eu ver. Falta 4 minutos. Vamos desligar para a gente abrir o outro, né? Para não dar, no finalzinho não dar. Tá bom? Vamos abrir a outra sala? Sim. Estamos em 16 pessoas, né? 4x4, 16, tá ok. Vou esperar.
Boa noite, Regiane. Deixa eu ver onde estou, que eu perdi. Eu estou vendo. Eu tô com um problema. Qual? Não consigo entrar. Você está aqui? Mas a minha tela tá. Então vamos lá. Narcisa tinha razão. Suprema alegria inundava-me no espírito ao lado de incomensurável sensação de tédio quanto às situações da natureza inferior. Sentia-me liberto de pesados grilhões, porém, não mais possuía o lar, a esposa e os filhos amados. Regressava frequentemente ao círculo doméstico e aí trabalhava pelo bem de todos, mas sem qualquer estímulo. Minha devotada amiga acertou. Meu coração era bem um cálice luminoso, porém vazio. A definição comovera-me. Vendo minhas lágrimas silenciosas, Narcisa acentuou. Encha sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino. Além disso, André, todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. Em períodos como o que você atravessa, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito, se soubermos aproveitar as oportunidades. Enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculo e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que o repositório de ensinamentos comuns. Mas, quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do Mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência à medida que se esforça na edificação de si mesmo como instrumento do Pai. Então, uma coisa é você se aproximar do Evangelho intelectualmente. E outra coisa é que o Evangelho entre no teu coração. É totalmente diferente. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Vamos fazer o bem, meu caro. Encha seu cálice com o bálsamo do amor divino. Já que você presente os raios da alvorada nova, caminhe confiante para o dia. E reconhecendo meu temperamento de homem, amante do serviço movimentado, acrescentou generosa. Você tem trabalhado bastante aqui na Câmara, onde me preparo por minha vez, considerando o futuro próximo da carne. Não poderei, portanto, acompanhá-lo, mas creio que deve aproveitar os novos cursos de serviço instalados no Ministério da Comunicação. Olha o conselho que a Narcisa está dando para ele, tá? Muitos companheiros nossos habilitam-se a prestar concurso na Terra, nos campos visíveis e invisíveis ao homem, acompanhados todos eles por nobres instrutores. Poderia você conhecer experiências novas, aprender muito e cooperar com excelente ação individual. Por que não tenta?
Gente, aqui é o momento que nasce André Luiz. Aqui é que ele vai começar a história da série André Luiz, se aproximando, indo para o Ministério da Comunicação. Então é um momento assim, é um momento de muita luz espiritual. É o início da caminhada do André Luiz. É o início de tudo isso que ele nos está passando hoje. É o momento que ele vai, que a Narcissa, né, sugeriu para ele ir ao Ministério da Comunicação. Agora, sabendo de tudo, como que funciona, até no solar, né, que a gente percebeu tudo isso, a Narcissa também sabe o que vai acontecer com ele. Que ele vai ser o comunicador, ele vai ser o intermediário entre a vida espiritual e a nossa vida material. Então, é o nascimento da história do André Luiz, é este momento que ele vai aceitar de ir ao Ministério da Comunicação. Antes que pudesse agradecer o alvitre valioso, Narcissa foi chamada ao interior das câmeras, a serviço, deixando-me dominado por esperanças diferentes de quantas abrigara até então relativamente às minhas tarefas. E assim terminamos o capítulo de hoje. A renovação. Num primeiro momento, ele percebe, ele esclarece, ele se abre, mostrando todas as diferenças do antigo André com o novo André. E aí, finaliza com a Narcissa fazendo um raio-x, uma leitura espiritual dele. Que ele fala, poxa, é verdade, é assim mesmo que eu estou me sentindo, é isso que eu sou. E ainda sugere para ir para o Ministério da Comunicação. Então, é o momento que nasce o nosso André Luiz. Quando ele pegar essa missão aí. Ok. Alguém... Terminamos, então está aberto para discussão, para aquilo que vocês queiram dividir, inclusive entenderam. Todo mundo entendeu tudo ou ninguém entendeu nada? Tem 1 hora, dá para começar de novo. Nossa. Gilei. Não, a gente entendeu, né? Estamos processando ainda. Mas eu achei, assim, lindo o momento que ele percebeu, né? Que com o desapego lá da família, etc., dos filhos, ele percebeu que estava evoluindo, né? Um sentimento maior, né? O tal sentimento universal, que é bem grandioso, né? Exato. Exato. Essa descrição dele. Achei isso bonito, achei isso muito bonito. Muito bonito mesmo. É isso daí, Gilei. Muito bonito mesmo. Assim, o capítulo traz para a gente essa profunda renovação, né, de André Luiz, no sentido espiritual. Ele se libertando dessas amarras, né, que ele tinha, principalmente os laços com a família. E o que eu achei legal é o conselho, né,
para ele trabalhar, para se desenvolver no Ministério da Comunicação. O quanto que isso vai desenvolver ele espiritualmente. E isso me lembrou a carta que recebemos ontem, né? De que você se lembra da carta psicografada de ontem? Que o espírito já estava trabalhando, né? Depois de longos anos, né? Exato. Então, o quanto é importante o nosso desenvolvimento aqui, mas que tenha paz eterna. Não, vamos continuar trabalhando lá, né? E o quanto que é importante para essa renovação. Então, achei bem, bem profundo mesmo. E o quanto que realmente a gente precisa se renovar, né? E aproveitar essa oportunidade de estar aqui encarnado e começar já a fazer essa renovação aqui. Mas, de fato, profundamente, né? Nas atitudes, não só no intelecto, mas praticando. É isso. E aí, pensando nessa maneira também, levando para isso, Rose, assim, a gente precisa quebrar essa concha agora. A gente precisa morrer, né? Virar espírito para quebrar essa concha. A gente pode começar a quebrar essa concha agora, ou seja, deixando os egos do lado, os ciúmes, Exato. esse sentimento que a gente sabe, a gente está falando isso há muito tempo, né? Desde o início da obra, a gente sabe quais são os sentimentos que a gente valoriza ainda como encarnados. Só que se a gente continuar valorizando essa crosta, né? essa capa, como ele escreveu do caramujo, a gente deixa ela mais grossa. Então, a dor, é por isso que muitas vezes nos dói muito mudar um comportamento. Sim. Porque nós aumentamos, né, a nossa casca está muito grossa, porque nós damos valor a isso, a esse sentimento, a essa dor que nós sentimos. Então, você vê, a dor é necessária para quebrar isso, essa casca. Vai doer muito? Vai doer de acordo com né? Ao quanto que nós deixamos ela mais grossa, né? Alimentando, né? Alimentando. Então, é o momento, gente, de a gente realmente estar nos renovando agora. Dar valor a essa renovação. Para que alimentar certos sentimentos e certos pensamentos que nos afastam das leis divinas? Está aí, as 10 leis divinas. Vamos pensar quais são os sentimentos que nos levam no sentido contrário delas. Está aí, a mudança está aí. E também a mudança nas próprias atitudes, né, Eduardo? Porque você aprende, você sabe, e aí na hora de colocar na prática, você esquece, entendeu? E você comete os mesmos erros. Então, mudança de atitude é essencial, porque a gente vai estar exatamente praticando aquilo que a gente aprendeu, né? Que a gente sabe que é o correto. E muitas vezes a gente deixa que certos sentimentos certas atitudes, né? Na verdade, os sentimentos, né? Eles escrevem muito bem, são os sentimentos que ele tem, aquele cálice vazio, né? Sim. É o sentimento, né? Ele está vazio. Então, é preencher esse sentimento, colocar sentimento de amor, de igualdade, de compreensão, encher, deixar, e não de egoísmo, como ele fala, né? A gente vive muito preso às nossas necessidades. E com isto, criamos um mundo só nosso. E o mundo não é só. E dá mais valor às vicissitudes que estão em torno da pessoa, né? Exato. Uma coisa muito legal, aí quase no final, quando a Narcisa, né, ainda dá
mais esse empurrãozinho nele, né, pedindo para ele trabalhar no Ministério da Comunicação, né, antes mesmo dela voltar para o lado, novamente encarnando, né, antes que ela viesse reencarnar novamente, ela deu mais esse empurrãozinho nele, né, para ver como o campo espiritual, quando a gente está inserido nele, no caso, como o André Luiz foi inserido, né? O quanto eles nos protegem e quanto eles nos ensinam e ajuda a gente a refletir para ter mudanças, né? Do jeito que o André teve, né? Várias mudanças durante todo esse decorrer do ano dele lá, né? E foi mudanças tão grandiosas, vamos dizer assim, que ele fez, que ele conseguiu entender coisas que ele não entendia e não aceitava como encarnado. E lá ele foi trabalhando de um modo assim muito muito amparado, vamos dizer, né, pelos amigos, que ele foi tomando consciência de todos os erros dele, né, e se abrindo para o novo. E agora, então, com essa visita que ele fez aí na família dele, conseguiu fazer com que ele repensasse ainda mais e percebesse que ele o que ele é e o que todos nós somos irmãos, independente desse laço sanguíneo, né? Todos nós somos iguais. E ele percebeu que realmente ele não fazia mais parte daquela família. E sim, ele poderia estar ajudando como um irmão mesmo, que é o que ele começou realmente a fazer, né? E agora, com esse novo livro, após esse primeiro capítulo aí, a gente vai ter muitas surpresas daqui para frente, com uma nova etapa, né, da missão dele lá no nosso lar, vamos dizer, né? Em outro ministério, mas dentro do nosso lar, né? Exato. E aí fica a mensagem dentro do Emmanuel, no caso, que eu acho que é bem claro para todos nós. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode recomeçar e fazer um novo. Essa renovação está dentro de nós. É o momento nosso. Sim. Cada um, lembrando que existe o livre-arbítrio. Então, né? Dependendo das escolhas que você faça, que a gente faça, né? Não você, né? Que a gente faça, aquela casca vai estar se engrossando ou não, ou quebrando, né? Se a gente quer ser uma nova pessoa a partir de hoje, vamos começar a quebrar. Pelo menos não ficar se alimentando, né? Mas assim, a dor. Imagina você que eu digo, não você, Inês, tá? Imagina a gente desencarnando e sentindo aquela dor, e aí vamos falar, poxa vida, né? A dor do desapego, a dor né, de como ele se sentia órfão, né? Que ninguém entendia ele, né? Imagina a dor. E aí, naquele momento, assim, quando a gente desencarnar e essas dores nos baterem para quebrar tudo isso, para a gente mostrar que nós somos o verdadeiro espírito nosso, a gente pode, entendendo isso aqui como encarnado, a gente pode já começar a fazer esse trabalho. E não esperar desencarnar para eu resolvo lá do outro lado, porque vai ser duro. Vai ser duro, porque a gente não acaba né, alimentando, fortalecendo sentimentos que, como ele fala, não são nada produtivos. São nada.
Então, ele precisa o quê? Se alimentar de boas conversas. Ele precisa ter necessidade de estar perto de pessoas que venham a enobrecer o espírito dele, né? Alimentar ainda mais, iluminar ainda mais. Então, enfim, eu acho que, na verdade, você vê, é renovação, né? O segundo capítulo, ele vai estar apresentando o Anacleto, não, como que chama? Anacleto não é... O benfeitor. Aniceto. Obrigado. Anacleto, acho que é outro personagem que não é do nosso lar. Mas tudo bem. Aniceto. Ele vai estar apresentando o Aniceto, né? Então, a gente vai estar, né, nos envolvendo a cada sexta-feira com uma história diferente, enfim. Mas nós temos uns minutinhos ainda para, né? Podemos continuar conversando até que vocês podem falar. Cris? Eduardo, assim, uma dúvida, tá? Gente, eu sou nova, me perdoa a minha ignorância. Não, tranquilo, fica tranquilo. Você trouxe assim, né? Você lendo, nossa, eu senti a dor dele lá, de quanto para ele foi difícil. Passou rápido, mas essa dor para ele foi bem longa, né? Traz rápido, mas foi longa. Aí você traz aqui. Temos que fazer esse desapego agora em terra. Como? Porque como fazer esse desapego, né? Esses vínculos todo que a gente pega com família, que ele pertence, né? Não é nem vínculo, né? Minha filha me pertence, minha casa me pertence. Muitas pessoas têm esse pertencimento, né? Como fazer esse desapego aqui em terra, né, para quando a gente desencarnar? Legal. É assim, vamos dizer assim, nós temos que ter o equilíbrio, né? Não ser nem muito protetor, nem muito a Deus dará, entendeu? A gente tem que ter essa noção. Como que a gente vai trazer isso para nós? Trazendo a consciência. Como que nós vamos trazer essa consciência? Nos estudos que estamos fazendo. Eu fico falando que, né, a gente já comentou isso no grupo, o quanto que nós evoluímos, pelo menos no nosso pensamento, com o nosso lar. Quanto que a gente, que seja pouquinha coisa, mas a gente está se transformando. A cada sexta-feira, a cada encontro, com tudo isso que nós trazemos, né, de cada um também entende o que entendeu. Acho que você trouxe uma questão legal, Cris, agora. É a consciência nossa se transformando. E assim como ele percebeu essa mudança nele, depois de 1 ano e pouco de trabalho nas câmaras de retificação, nós também percebemos algumas mudanças em nós. A gente vem se trabalhando ano a ano. O ano que eu digo, esse aqui é o 2º ano que estamos, né? Mas a gente já está se trabalhando. A gente está percebendo alguma coisinha. Então, é um processo. É um processo. Não é que a partir da manhã você vai se desprender de tudo e pronto, acabou, já aprendi. Não, não. É um processo. E esse processo, como ele fala, exige uma dor. A gente tem que passar por alguma coisa. Temos que passar por algumas dores. É aquela coisa. Você vai estar dando suporte aos seus filhos, mas é você que vai assumir as responsabilidades que ele tem que assumir? Aí que está o negócio. Uma coisa é você dar a estrutura para que ele enfrente os desafios dele, porque a evolução é individual de cada um. Agora, se você vai assumir as responsabilidades deles, aí é apego. Aí você não está dando a oportunidade aos filhos crescerem na individualidade deles. Mas é um processo, tá, Cris? Não se assusta, é um processo. Você vai perceber que a cada encontro nosso, de toda sexta-feira, e se você me permitir, depois
passa o telefone, ou a Ivani me passa o telefone dela para eu colocar ela no grupo, né? Assim ela, né, tá atenta ao que está acontecendo e tal. E aí a gente vai, toda sexta-feira você participa. E aí vai ser um processo. Não é o primeiro capítulo que vai nos transformar, não. A gente já passou por 51 capítulos hoje, né? Então, nós temos mais 15 obras para estudar, então vai demorar um pouquinho para dar um passo. Não desanima não, viu, Cris? Porque vai mais 1 ano e meio aí nisso. A gente sempre busca, né? Eu, pelo menos, assim, eu gosto muito de estudar questões de espiritualidade num todo. E a gente sempre busca ser um ser humano melhor aqui em Terra, né? Qual que é a minha missão em Terra? E eu busco em ser algo melhor. E qual que é a minha missão em Terra com o outro? Porque eu entendo que o meu é muito envolvido com o outro. Aí a gente escuta muito assim das pessoas falando, quando se desencarna, quem sofre é quem fica. Mas não, né? Agora, lendo aqui, a gente vê quem desencarnou também está em sofrimento, né? Em olhar aquela família. As pessoas cobram aqui, que não entende, né? O outro lado cobra. Ai, não fica chorando, esquece, deixa pra lá, deixa o espírito dele buscar um caminho. Aí o que tá lá já fica, me esqueceram, me abandonaram. Exatamente. Quem vai falar alguma coisa? Ouviu alguma voz? Não? Deve ter sido minha mãe falando, pelo amor de Deus, desliga. Não, mas é isso mesmo, Cris. É isso mesmo. A gente... o espírito do outro lado também ele sofre. Ele tem as suas lembranças, suas saudades. Não é assim que como ele fala, né? Morreu, descansou. Não, morreu, você vê que vai trabalhar e muito ainda. Vai trabalhar na evolução dele, trabalhar todo esse trabalho de desprendimento e fortalecimento para atender ao outro. Né? Como ele fala, ser um servidor. Ele se tornou um servidor daquela pessoa que era a esposa dele enquanto estava encarnado, mas ele percebeu que a partir do momento que ele desencarna, ela se torna irmã. Aquela pessoa que estava como o marido dela também, não é aquela pessoa que estava desafiando ele, se intrometendo na vida, né, mudando toda a família dele quando essa pessoa chegou na casa do André Luiz. E não, ele teve uma outra percepção. Não, ele é meu irmão, eu preciso ajudar ele. E é aí que ele chama Narcissa, né, no capítulo 50 ou 49, para tirar os obsessores que estavam querendo que ele desencarnasse, para ele se curar. Então, houve todo um desprendimento emocional. A emoção que poderia ter de ciúme, de possessão, deixou totalmente de lado e se preencheu de amor no coração dele naquele momento. E isso que faz ele se sentir essa pessoa diferente que está agora descrevendo ele. Sueli, por favor, pode falar. Oi, Cris, eu sou a Sueli, e eu queria contar uma historinha que aconteceu real. Ano passado eu perdi uma tia, era minha madrinha de batismo, e a família ficou muito desestruturada, e ela mandou uma mensagem para a família, que ela estava bem, estava entre amigos e parentes, e que ela precisou se retirar para eles evoluírem. Quer dizer, ela precisou vir para dar uma chapuletada, assim, tapa na cara, assim, sabe? Estava na hora deles começar a viver a vida deles, cada um, inclusive o meu tio, que está acamado, mas que é o marido, né? O viúvo, e ele não está reagindo do jeito que com amadurecimento, sabe? E o recado foi para ele também. Então, do jeito que a gente faz oração para eles, manda para eles também ficam preocupados como é que vai ficar aqui, né? E aí ela falou, estou bem com parentes e amigos, estou bem. Então, é tudo a ver com a aula de hoje, né? É só isso.
Aí complementando o que a Sula falou, justamente ela falando que ela está bem e tal, que ela está pedindo e mostrando que é para desapegar, você entendeu? Porque Justamente, é o aqui, desapego, desapego. exatamente, desapegar, porque é claro, você vai sempre pensar na pessoa, você pode mandar mensagem, através de orações, né, mandar uma mensagem para eles, mas não ficar apego à pessoa, porque aí você impede realmente o desenvolvimento dele lá no campo espiritual, né? Do mesmo jeito, é o contrário. Se a pessoa que partiu não desapegar de quem está aqui no plano ainda terrestre, ele se torna um obsessor da pessoa que está aqui, porque ele está preso às pessoas que estão aqui, né? E a mesma coisa é o contrário, né? Então, é claro, a gente tem que emanar orações, boas vibrações para eles, mas não a ponto de continuar com aquele apego sobre a pessoa, né? Que aí prejudica a evolução também da pessoa, prejudica em ele tomar atitudes diferenciadas, né? Não que isso foi o caso do André Luiz, né? Porque a família dele vamos dizer que não tinha não continuou um apego a ele, né? Tinha o pensamento voltado a ele, principalmente as filhas, vamos dizer assim, mas não era nada que considerasse como um apego a ele. Agora, ele estava ainda com apego à família dele terrestre. E ele precisou desse choque que ele teve aí no final do livro, né, que a gente estudou. Ele precisou desse choque para poder perceber que ele não podia continuar dessa forma e pensando dessa forma, né? De achar que a família ainda era dele, que a mulher ainda era dele, né? Que os filhos ainda precisava dele. Então ele precisou tomar esse choque mesmo desencarnado, né? Só vou reler. Ah, desculpa, pode falar. Beleza. E outra coisa, ele levou um choque quando ele voltou, porque ele não tinha. Ele falava, meus filhinhos, né? E as meninas já estavam toda uma casada, a outra já estava em ponto de casar. Ele não tinha, acho que, prestado atenção no tempo que ele tinha ficado, né? Desencarnado. Eu acho que foi aí que caiu a ficha dele. Pô, o tempo correu, né? E todo mundo seguiu. Eu que fiquei preso, né? Só para. Eu vou pegando aqui um pedacinho do texto do livro também, onde ele fala assim: foi assim que, eminentemente surpreendido, observei minha própria transformação no curso dos acontecimentos. Experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Exato. Dantes vivia a afeição do caramujo segregado na concha, impermeável aos grandiosos espetáculos da natureza rastejando no lodo. Agora, entretanto, convencia-me de que a dor agira em minha construção mental. Olha só. Então, assim, talvez nisso tudo aí ele resumiu esse capítulo, né, nessa frase aí, nesse parágrafo, porque primeiro que ele viu toda a evolução, ao mesmo tempo ele percebeu que ele só quebrou tudo isso, né, essa casca de caramujo que ele descreve, com a dor que ele sentiu durante 1 ano e pouco. Exatamente. Mais alguém? Ok. Se mais ninguém vai falar, eu vou pedir que alguém se manifeste para fazer o encerramento da noite.
Ok, pode fazer, Sérgio. Uma oração. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, e falar sem ferir, a compreender os sentimentos sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxa de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela cumprir-se-á a desígnios, onde como queira, hoje, agora e sempre. Nós pedimos aos bons espíritos que nos acompanhem e nos amparem em nossos bons propósitos, colocando em nossos caminhos sempre a oportunidade de melhorar e melhor servir. Chico Xavier. Obrigado, Sérgio. Então, eu acho que o recadinho é para a gente ir em busca da nossa renovação, né? Trabalhar essa renovação interior, né? A gente sabe que não vai ser nada fácil, mas assim como o André Luiz se aproximaram, né, todos os espíritos de luz que queriam o bem dele, que ajudaram ele a se desenvolver, que ele, como ele fala, né, eu tenho certeza que aqueles espíritos de luz poderosos, que ele chama assim, eles fizeram, né, influenciaram toda o meu processo evolutivo, onde eu cheguei hoje. A mesma coisa a gente pode estar fazendo aqui entre nós. Sozinho ninguém vai ser. É muito difícil evoluir sozinho. Mas em grupo fica mais fácil. Então, vamos evoluir, né? Vamos evoluir juntos. Tá bom? Gente, tá muito frio. Um bom final de semana para vocês. Muito vinho, muita água, muita água benta. Também faz bem. E muita pizza amanhã, amanhã, noite a todos. Boa noite. Tudo de bom para vocês. Muita pizza amanhã. Tchau. Amanhã tem as pizzas. É, isso aí. Até amanhã. Até amanhã. Tchau.